Baruch Hashem. Irmãos, nós voltamos hoje porque nós temos que resolver um problema de um resto volverá, que paramos ali na semana passada. Mas vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer e queremos te louvar e te bendizer por esta manhã maravilhosa na tua casa, onde nós nos curvamos e reverenciamos o teu poder e a tua grandeza e nos sentimos cada vez mais pequenos e cada vez mais incapazes de realização de qualquer coisa, se não for pela tua misericórdia e bondade. Por isso, dá-nos a tua bênção nesta manhã, a cada um que aqui está e a todos que estão conosco na internet, os nossos irmãos de longe, ó Pai, que eles recebam a mesma porção que nós estamos recebendo aqui nesta manhã. É o que nós te agradecemos, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém. Irmãos, abra a sua Bíblia no Levítico, porque a nossa paraxá, no capítulo 16, que a nossa paraxá em Levítico 16, ela já dá início falando de Aharemot, que morreram os dois filhos de Arão na presença do Eterno. É esse o cuidado do Eterno para conosco, porque quanto mais nós nos aproximamos do Eterno, mais perigo corremos de morrermos. Quanto mais nos aproximamos, mais perigos corremos. Então, viver com o Eterno é viver perigosamente. Pastora, é isso aí. Viver perigosamente. Olha aqui, o Eterno falou a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Eterno. Eles estavam o quê? Impuros, por isso que eles morrem. Eles estavam incapazes de fazer toda e qualquer ministração e eles vão morrer. Agora, no capítulo 18, no versículo 24 até o 30, no finalzinho da nossa paraxá, Haremot, depois da morte, porque ela fala o tempo inteiro da morte da natureza carnal, o tempo inteiro. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis. Nós estamos falando de relações sexuais ilícitas, que trata todo o capítulo 18. Relação sexual com parente, relação sexual com a mulher do próximo, que pertence ao marido, à mulher ou o marido da outra, ou vice-versa. Essas proibições que aqui contém, deitar-se com animal, tudo proibido. Com estas coisas não vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Até a terra foi contaminada, pelo que castiguei por sua iniquidade, e a terra vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, pois todas essas abominações foram cometidas pelos homens que habitaram esta terra antes de vós, e a terra foi contaminada. Não vos vomite a terra pelo fato de haver descontaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo aquele que praticar algumas dessas abominações será eliminado do seu povo. Portanto, guardareis os meus mandamentos, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que praticavam antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Eterno vosso Elohim. Agora vai comigo no Salmo 26, por favor, que é o Salmo da nossa paraxá, o Salmo 26. Julga-me, Elohim, ele começa assim, 26. Julga-me. Ele está chamando para si mesmo, não para os outros, mas para ele mesmo. É um salmo de Davi. O julgamento das suas atitudes, dos seus conceitos, daquilo que ele guardava e que eu e você guardamos dentro de nós e que o Eterno precisa concluir e julgar. Pequenininho salmo. Pois tenho andado na minha integridade. Tenho confiado também no Eterno sem vacilar. Examina-me, ó Eterno, e prova-me, e esquadrinha minha mente e o coração. Ele fala em outras traduções que examina-me os meus rins. Por que ele fala dos rins? Porque os rins estão ligados aos instintos carnais do homem. Estão ligados à natureza carnal do homem, os rins falam. É a nossa natureza difícil para nós mesmos detectarmos aquilo que está errado.
Então não me assento, pois o teu amor está sempre diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me assento com homens vãos, nem me associo com os hipócritas. Aborreço a congregação dos malfeitores e me recuso a sentar-me com os ímpios. Eu lavo as mãos na inocência. Em outras traduções diz, eu banho as minhas palmas. Aqui, ó, onde vai a palma, onde simboliza o trabalho, onde simboliza a bênção, é a palma da mão. Eu lavo a palma da minha mão na inocência. Por isso, e assim ando, ó Eterno, ao redor do teu altar, porque eu posso oferecer a ti sacrifícios aceitáveis, e não como os descendentes ali de Arão, os dois, Nadab e Abiú, que as mãos não estavam limpas para oferecer sacrifício a Adonai. Então, proclamando em voz alta o teu louvor e falando de todas as tuas maravilhas. Eterno, eu amo a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma quando os pecadores, nem a minha vida quando os homens sanguinários, em cujas mãos há malefício e cuja destra está cheia de subornos. Mas eu ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, na grande congregação eu louvarei ao Eterno. Quando o Eterno, nós terminamos a mensagem da semana passada, nós estávamos falando da questão de destruir a descendência, de matar a descendência de Davi, para que não tenha quem reine no trono de Davi. Uma descendência que vai oferecer holocaustos e sacrifícios e que vai adorar um único Deus. É essa descendência de adoração a um único Deus, o Deus, o errado único de Israel. Então ele disse, só um resto volverá, quando nós estávamos falando sobre essa questão. E na hora, eu preparando a mensagem, eu não me lembrava que estava em Isaías 7, uma terminologia que eu conheço muito, mas cansada, eu não consegui saber. Deixei, comentei aqui com vocês. Rogério vai para a Bíblia, no hebraico, e vê lá, vai lá Isaías, no capítulo 10. É porque eu precisava primeiro ver Isaías capítulo 10, para depois voltar no capítulo 7. Isaías no capítulo 10, no versículo 21 e 22, aqui ó, 21 e 22. O texto aqui diz assim, os restantes se converterão. Aqui no hebraico é Shear Jazub, o nome de um dos filhos do profeta Isaías. Shear Jazub. O significado do nome desse menino, um resto volverá. Não é um resto retornará. É um resto volverá. Um resto obedecerá rapidamente uma voz de comando militar. Lembram? Um resto volverá, o que significa uma voz de comando militar. Quem é o seu comandante em chefe? Quem é? Yeshua HaMashiach, o sacerdote, que vai à frente no comando da guerra. Então ele diz para o exército, vou ver, à direita, vou ver, rapidamente. Aí ele diz, à esquerda, vou ver, à esquerda, vou ver, rapidamente. Essa agitação rápida só se dá com aquele que deixa morrer a natureza carnal, senão ele morre diante de Adonai. Olha aqui, você veja que ele diz, o restante retornarão, os restantes, um resto volverá, os restantes de Jacó a um Deus. Então nós não temos um Deus forte, porque ele se torna inoperante quando eu crio outro Deus. Ele se torna inoperante na minha vida quando eu tenho outro Deus, ele deixa de ser forte. Esse Deus sou eu mesma. É o que está dentro de mim. Então, ele diz, ainda que o teu povo, ó Israel, versículo 22, seja como a areia do mar, no passado, quando Israel era grande, mas devido às mortes, estão lembrando das mortes no deserto? Quantos pereceram como os 2 filhos de Arão, morreram perante... Viver com Adonai é viver perigosamente. Guarda isso no seu coração. Não se apresente a ele reivindicando nada com outro Deus.
Só há um Deus, errado de Israel. É o errado de Israel. Só um Deus. Só ele. Então, Israel era grande, está se referindo que Israel era como a areia do mar. Lembra quando Balaão olha Israel acampado? E ele fica altamente emocionado da organização e daquele exército que estava trazendo a Moabe, aos amorreus, aos povos vizinhos. Total medo e angústia de Israel tomar as terras. Israel era grande. Mas o Eterno foi matando. Ele foi matando os desobedientes. Mata mesmo, é morte. É morte. É morte. Então ele diz aqui, ó. Uma destruição, um resto dele se converterá. Um resto volverá, versículo 22. Israel era grande e não é mais. Por quê? Porque morreram. Porque preferiram os deuses. Lembram do profeta Elias? Escolha Israel a quem sirva, se você quer servir. Se é Baal, sirva Baal. Se é Adonai, sirva Adonai. Você tem que escolher. Se você quiser servir a você mesmo, ou se você quiser servir a Adonai, você terá que optar. E nessa opção, muitos se vão, porque não querem lutar com você mesmo. É a pior guerra que alguém pode travar na face da terra. Mas eu quero te mostrar aqui em Isaías capítulo 7, um homem chamado Acás, que toda a história de Acás se encontra, assim, os feitos de Acás, e o que foi grave com Acás, que ele não conseguia entender quando o profeta vem com um menino, só coisa de profeta. Vem com um menino chamado, um resto volverá, Shear-Jazub. Aqui, olha aqui, ele não ia entender. Acás nunca iria entender. Nos dias de Acás, versículo 1, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, mas não a puderam conquistá-la. Deu-se aviso à casa de Davi: Acás, Israel se uniu ao ímpio para te atacar. O reino dividido, as 10 tribos do norte, as 2 tribos do sul que estava reinando Acás. Olha, vão te destruir. É isso que avisam aqui, ó. Então se agitou o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. 10 tribos mais a Síria contra Judá. Quem poderia vencer? Ninguém. 10 tribos mais a nação síria contra Judá, como vencer? Vem o profeta Jeremias. Então disse o Eterno a Isaías: tu e teu filho Shear-Jazub saiam ao encontro de Acás. Está vendo? O significado de Shear-Jazub, um resto volverá. Ao fim do aqueduto da piscina superior, no campo do lavandeiro, e diz-lhe: acautela-te, aquieta-te, não temas. Por não se desanime o teu coração por causa desses 2 pedaços de tições fumegantes. Por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. A Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá, amedrontemo-lo e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabel. Queria colocar em Judá um rei fantoche, igual o Brasil tem há quantos anos um rei fantoche? Uma rainha fantoche. Foi o que o Espírito Santo diz. Como é que é? É um espantalho no pepinal. Olha quem está atrás dela. Foi isso na época quando ela começou a reinar. Aqui, ó, aqui outro fantoche. Era o filho de Tabel. Contudo, assim diz o Eterno Elohim: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Pois a cabeça da Síria ele vem profetizando. Você vai ver que ele vai falar aqui no capítulo 7, no capítulo 8, com 3 nomes. A profecia dada com 3 nomes. O primeiro nome é Shear-Jazub. O segundo nome, Acás, irrita profundamente Isaías. Porque ele lança a mão da Torá para provocar o profeta. O profeta é assim aqui, ó. Olha só. Continuou o versículo 10, o Eterno a falar com Acás, dizendo:
Pede para ti ao Eterno teu Elohim um sinal. Pede-o embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaso, porém, disse, não pedirei, nem tentarei o Eterno meu Elohim. Então Isaías disse, ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão ainda afadigareis também ao meu Elohim. Eu vou te falar com um nome só, Emanuel. Uma profecia para 800 anos depois, acaso, que ela vai se cumprir. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Ele vai profetizar outra vez com outro nome. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Tudo por causa de falta de fé de Acás. Acás já tinha feito, depois disso ele faz aliança com a Síria. Com a Síria. Se você depois volta ao capítulo 16 de 2 Reis e lê. Ele faz aliança, ele entrega o ouro do templo, ele copia um altar de Damasco e traz para dentro de Jerusalém. Ele obriga os sacerdotes a colocar para fora o altar de Jerusalém. Pôs para fora. Agora traz um modelo diferente. Põe aqui. Para quê? Para que se sacrifique sobre o modelo de Damasco. Lá da Síria. Você acha que esse homem poderia crer? Você acha que esse homem poderia ter fé? O profeta vai no capítulo 8 e usa outro nome de outro filho. Maer Salal Hasbaz. Isso acontecerá rapidamente. Dentro de pouco tempo. Todas essas profecias aqui são com nomes. O significado dos filhos dele é que significam, é que está apoiada a profecia de Isaías. Irmãos, esse é um problema grande no meio de nós. Por quê? Porque nós não aceitamos que o julgamento começará pela casa de Adonai. Nós entendemos que o ímpio vai ser julgado, ele vai ser morto, o ímpio vai morrer mesmo. Ele não quer Adonai. Mas conosco nós temos que nos ajustar, senão nós vamos morrer feito Nadab e Abiú. Porque nós vamos nos apresentar diante do Eterno e ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar a nossa oferta, porque nós temos um Deus dentro de nós. Sirva ao teu Deus. E deixe Elohim de Israel. É o único. O nosso problema é esse. Olha só. Ali, literalmente, a obra final. Porque o que nós estamos orando no Salmo 97? Vai lá comigo. Nós estamos no arbítrio orando o Salmo 97. Por que o Salmo 97 ali no arbítrio? O Salmo 97 no arbítrio, ele é um salmo de Shabat. Mas eu quero te mostrar uma coisa aqui, que ele vem com antecedência, Adonai, nos preparando para esse momento agora. Ele olha aqui, ele diz aqui, ó, é a comemoração, o Salmo 97, dos julgamentos de Adonai, não é ali na rua 7. É na sua casa, na sua vida, na minha casa. Depois será lá. Se você tomar para Haremot, Levítico capítulo 16, primeiro Arão sacrifica para ele, para a casa dele e depois para o povo. Para ele, para a casa dele e depois para o povo. Existe uma ordem. Então, olha aqui no versículo 7 que eu quero ir com você. Olha aqui, ó, a questão dos ídolos. Confundidos sejam todos que adoram imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. O ídolo de prata, de ouro, de sexo, de violência. Que a terra está encharcada de violência e de sexo. Proibido lá em Levítico capítulo 18. Ninguém está proibindo aqui de fazer sexo, não. Mas é aquele sexo desordenado que está lá escrito. Não é não, Jane? É em Levítico capítulo 18. Aqui ele diz, olha em outra tradução. Todos os escravos de estátuas empalidecem. Eles perdem a cor. Eles perdem o viço. Os que se louvam em ídolos. Os que se louvam em ídolos.
Esse ídolo é interior. Ele não se encontra na estátua. Isso é grosseiro, esse tipo de idolatria. A idolatria pior, ela está dentro de nós. Prosternai-vos diante dele, vós todos os deuses. É isso que ele está dizendo. Olha o versículo 8. Olha bem, Sião ouve e se alegra. O Eterno se antecipou, mandando... Lembra que ele falou que vai fazer descer Páscoa de goela abaixo? Vocês se lembram? É isso. Descer de goela abaixo é o entendimento dos ídolos. Páscoa fala de ídolos do Egito. Ídolos do Egito. Não seja como Acás. Não copie altar de outra nação. Não se alie a ímpio contra os seus irmãos. Adonai vai se levantar dos céus. Olha aqui. Judá ouve e se regozija. Sião, né? As vilas de Judá se alegram por causa dos teus julgamentos, ó Eterno. O amor de Adonai é incompatível com qualquer complacência ao mal. O ídolo é mal. O ídolo é mal. Quando você é idólatra você mesmo, você é mal. Você é criminoso. Você mata sua mulher. Você mata seus filhos. A mulher mata os filhos. Come os filhos vivos. Porque ensina outro caminho. Tira da presença de Adonai. É mal. Irmãos, porque a presença em mim do ser de Adonai alimenta meu fervor. A presença no meu coração do ser de Adonai alimenta o meu favor. Mas subtrai o crime. Ele não está falando do criminoso ali, da comunidade tal, ou da outra, está falando de mim, de você. Ele está falando sobre nós. Sobre nós. Não é nada difícil de entender isso, mas de jeito nenhum. A luz germina para o justo, está aqui escrito. E alegria para os retos de coração. Irmãos, tem um outro texto que o Eterno preparou para nós orarmos. Fácil a lição. Antecipadamente. Provérbios capítulo 2. Vamos lá. Ele se antecipou. Ele se antecipou aqui. Não foi antecipação, não foi nada nosso, é uma antecipação de Adonai. Porque nós avançamos para celebrar a festa bíblica de Pentecostes. Olha aí, ó. Tudo sobre Pentecostes. Contando Homer, ó. Tá vendo? Então, Pessa e Shavuot são festas interligadas. Pessa é o início de um processo e Shavuot, Pentecostes, é o término desse processo. Então, uma festividade vai completar a outra. A liturgia, a liberdade do Egito em Pessa se completa com o recebimento da Torá em Pentecostes, Shavuot. Uma festa está ligada à outra. A liberdade adquirida em Pessa, com a saída do povo hebreu do Egito, é um ato de quê? De fé. A saída do Egito é um ato de quê? De fé. E é completada com o recebimento de quê? Da Torá. A vontade de Elohim revelada, mandamento. Fé e mandamento. Você já sabe que provérbio está falando que para você adquirir sabedoria é fé e mandamento. Mandamento e fé. Fé e mandamento, mandamento e fé. Por esse motivo, Pessa e Shavuot são ligadas por meio de uma contagem diária de 49 dias. Olha aqui. Então, você vai ver que quando ele colocou orando o Salmo 97, é um salmo escatológico. Escatológico por quê? Porque está falando do final dos tempos, exaltando o juiz de todo o universo e de toda a terra. E por causa da destruição dos ídolos. Por isso que é o Salmo 97. E a manifestação da luz divina. Provérbios 2 nos faz seguir buscando alcançar o quê? A sabedoria. Olha aqui. Se você olhar o títulozinho aí, tá? Benefícios morais
da sabedoria. Se você não desfizer o ídolo, você não vai volver, porque é um resto só que volverá. Mas esse resto que vai volver, ele estará purificado da idolatria. Então ele diz aqui, ó, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, então nós temos dois verbos aqui, aceitar e esconder. O verbo aceitar e o verbo esconder. Nós encontramos aqui dois frutos essenciais para adquirirmos sabedoria. Quais são esses dois frutos? A fé e a obediência. A fé e a obediência e a fé. Você viu que coisa linda? Você estava assistindo aqui a apresentação dos dois frutos de Fabrício e Elaine. Emociona, dá vontade de você chorar, porque os frutos estão perfeitos, perfeitos. Mas se os pais não permanecerem na presença de Adonai, os frutos podem estragar. Lindos frutos. Os dois frutos que nós temos que apresentar agora em Shavuot é fé e obediência ao mandamento de Adonai. O fruto, a fé e obediência ao mandamento. O primeiro fruto, a fé. Olha aí, ó. Filho meu, se, olha a condicional, aceitares as minhas palavras. Se aceitares as minhas palavras. Aceitar significa receber de boa vontade aquilo que lhe é oferecido. Fé. Aquilo que lhe é oferecido. Admitir a contragosto ou aderir à fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Adonai. Ouvir a palavra, você aderiu, por que que você aderiu? A contragosto. Mas foi batendo na sua mente, no seu ouvido, no seu coração, até você aderir à fé. Isso é uma forma. Você não demonstrou fé por livre e espontânea vontade, igual quando você casa. Você recebe essa mulher ou esse marido por livre e espontânea vontade, você diz sim. Não foi assim. A fé não é assim. Aqui, ó, muitas vezes, você admite de contragosto aderindo a ela. Porque você sabe que a Bíblia te ensina lá no Novo Testamento que a fé vem pelo ouvir. Concordar com a própria vontade por amor a Adonai, ou seja, para o teu bem e para a tua felicidade. É você concordar contra a sua vontade. Porque você sabe que sem fé é impossível agradar a Elohim. É impossível. Você tem a herança dos patriarcas. A fé de Abraão, do nosso pai Abraão. Não é? Então, a fé bíblica, você vai aderir porque você sabe que é para a sua felicidade. Você vai se comprometer, você vai confiar e você vai ser fiel. Esta é a fé emunar, a fé hebraica. Comprometimento, fidelidade e confiança. Se existe só um altar, é um só altar. Eu não vou buscar lá em Brasília e copiar de lá. Não, é só um altar em Jerusalém. Um só. Não é? Como fez Acás. Então, o segundo fruto é a obediência ao mandamento. Ó, se esconderes contigo os meus mandamentos, é o segundo fruto. Obediência ao mandamento. Esconder os meus mandamentos. Esconder aqui significa pôr num lugar secreto. Num lugar secreto que não se vê facilmente. Que não está à vista. Para que eu não venha pecar contra ti. Não é isso que diz o Salmo 119? Escondi, Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu mantenho no secreto do meu coração a tua palavra para que na hora que eu necessitar, eu me lembre que eu não posso me deitar como animal. Com um bicho, igual está o povo agora vivendo, os bichos têm mais valor do que gente. Agora virou isso, não virou isso? O homem é descontrolado. Olha o versículo 12. És abençoada, Adonai, ensina-me as tuas toratotes. Então, a base fundamental, facinha lição, a base fundamental para se adquirir sabedoria, estabelecer no homem e na mulher
um novo comportamento. Se eu não tinha fé, eu vou ter fé. Se eu não obedecia aos mandamentos, eu vou obedecer. Isso é um novo comportamento. O ensino se encontra aqui, no capítulo 2 de Provérbios, de 2 a 5. Olha aí. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Eterno. Isso é sabedoria. E acharás o conhecimento de Elohim. Olha só, o verbo usado aqui, na sabedoria, você vai ver que o primeiro verbo aqui, no versículo 2, é inclinar. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares. Inclinar. O verbo inclinar em português é predispor. É tornar propenso. É inclinar a alma ao exercício da fé e da obediência ao mandamento. Se você não encontra isso em livro nenhum. Isso é a vontade própria do homem, que está sujeita ao pecado o tempo inteiro. Aí você vai tomar a sua vontade e colocá-la aqui para ela ter fé e obediência ao mandamento, para você ter sabedoria. Inclinar a alma ao exercício da virtude significa a cerviz está dobrada para a humildade. A humildade, no hebraico, isso significa prosternar. Prosternar. Esta humildade, essa inclinação de não fazer aquilo que você gosta, mas aquilo que você tem que fazer. Porque a fé te obriga. Porque o conhecimento, a palavra, a obediência aos mandamentos obriga para que você tenha sabedoria. Duro, irmãos. Irmãos, quando Yeshua estava com um discurso lá em João, no capítulo 6, se não me engano, se vocês não comerem, eu sou o pão da vida. Se quem não comer a minha carne, não beber meu sangue, não tem parte comigo. Muitos, ele ali está falando de ressurreição dos mortos. Aí muitos dos discípulos foram embora. Ele disse para Pedro, você quer ir também? Qual de vocês querem ir? Pedro responde lá, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Se pare ao confronto de eternidade. Olha o confronto de eternidade. Olha o confronto de eternidade. Que só os inocentes não sucumbirão nele. Só os inocentes. Por isso que eu lavo as minhas palmas na inocência. Só os inocentes não sucumbirão nele. No hebraico, inclinar é prosternar. Prosternar é o mesmo que prostrar, que abater, que deitar por terra, curvar-se no chão, em sinal de quê? Em sinal de profundo respeito, humilhar-se. A Torá nos ensina o dever de prostrar-nos com as 7 prosternações de Jacó. Com as 7 prosternações de Jacó. Sabe onde está? Está lá em Gênesis, no capítulo 32. Não precisa não. Gênesis capítulo 33, versículo 3. A prosternação de Jacó, ele se inclina. Jane, ele se humilha. Ele bota a cara no pó. Eu não quero perder o meu relacionamento contigo, Adonai, por causa de uma briga entre irmãos. Por causa de Esaú. Ele se prosterna 3 vezes. Essas 7 prosternações vale por uma rendição total. Vale por uma rendição. Ele vai se aproximando do irmão e vai se prosternando. E vai se prosternando e ele vai se dobrando. Para que o irmão siga a vida dele. E ele siga dele. E ele siga dele. Ele quer seguir Elohim. Ele quer ter um único Deus. Ele não quer ter 2 deuses. Ele só quer um. Só um Deus. Ele confessa
ele reverencia, ele é vassalo nesta hora, ele é vencido. É isso que Jacó faz. Porque Provérbios diz que vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 11, versículo 2. Com os humildes está a sabedoria. Você está buscando sabedoria? A humildade, o prosternar faz parte disso aqui, ó. Quando para te inclinares o teu coração ao entendimento. É o versículo 2 de Provérbios 2. Isaías diz assim: não fez a minha alma todas estas coisas, Isaías 66. E assim vieram a existir, diz o Eterno. É para este que eu olharei, para o humilde e contrito de espírito, e que treme dos meus mandamentos, da minha palavra. E que treme da minha palavra. Nós estamos falando em fé e obediência aos mandamentos. Sofonias, no capítulo 3, achei muito interessante isso aqui. Capítulo 3, o versículo 11 e 12. No versículo 12 ele diz assim, em Sofonias 3. Eu deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, mas um povo que confia em Adonai. Não adianta nós termos aqui dentro um bando de riquezas, mas que fazemos tudo segundo a nossa cabeça. Não adianta. Não adianta. Por isso que ele diz, eu banho as minhas mãos na inocência, eu rodeio o teu altar para ouvir a voz da gratidão, para contar teus prodígios. Esse é o salmo da nossa paraxá, Salmo 26 de Haremote. Eu banho as minhas mãos na inocência. É isso que ele diz. Banhar as mãos na inocência significa abster-se do mal, abster-se da soberba, abster-se da soberba, abster-se da soberba e procurar viver uma vida mais simples. E para rodear o teu altar e te oferecer sacrifícios e tu aceitares, ó Adonai. Você se lembra, Maria, no capítulo 1 de Lucas, no versículo 51 e 52, no cântico de Maria, o cântico mais conhecido pelo mundo inteiro em todas as religiões. Todas as religiões, ela diz assim, Lucas capítulo 1, vai lá para você ver, vou deixar você ir lá, ver a humildade de Maria, que poderia ter dito, Maria poderia ter dito, Adonai, eu não aceito me passar como uma prostituta, ficando grávida, para ter o Emanuel, porque a virgem conceberá e dará à luz a um filho, diz o profeta. Ela poderia ter dito tudo isso para Adonai, ela não disse. Olha o que ela diz no seu cântico do Magnificat, o canto mais conhecido entre as nações, com o seu braço agiu valorosamente, 51. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Dispersou, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, para se estabelecer no homem um novo comportamento. Precisamos de clamar, clamar, clamar e clamar, para se estabelecer no homem, em você e em mim, um novo comportamento. Precisamos clamar, clamar. Provérbios capítulo 2, olha o versículo 3 de Provérbios 2, precisamos clamar. Do contrário, não se estabelece em nós um comportamento de ter um só Deus. Errado, Israel. Não estabelece. É para Shavuot que nós vamos caminhando assim. Assim. Contando os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Olha o versículo 3. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz. Clamar, irmãos, significa implorar por causa da angústia que nos aflige. Você está angustiado com sede e fome de Elohim. A palavra do Eterno diz que nos últimos dias nós teremos fome não de pão, mas da palavra de Adonai. Porque os mestres se envolverão com as suas concupiscências. Seus ouvidos não ouvem mais a verdade, porque se envolvem com os deuses gregos, romanos, brasileiros, baianos, tudo.
menos com o errado único. Clamar, implorar por causa da angústia que nos aflige. O Salmo 4, versículo 1 a 3, ele define bem o processo de libertação do homem por causa da soberba que aflige o homem. Vai lá. Salmo, segura aqui Provérbios que nós vamos voltar daqui a pouco lá. Salmos 4. Esse eu quero ir com vocês. Eu tenho um monte de referência aqui, não dá para passar em todas elas. As crianças vão repetir isso tudo para vocês no musical que eles vão fazer aqui na Casa do Eterno. O Eterno que me falou, fala com as professoras do serviço infantil, que façam um musical aí. Ele diz tudo isso aqui, as crianças recitando isso para ver se eles, que são mais velhos, melhoram um pouquinho. Para ver se os mais velhos melhoram. Olha aqui, ó. Salmo 4, de 1 a 3. Responde-me quando clamo, ó Elohim, da minha retidão. Na angústia dá-me alívio. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. É ou não é implorar no momento de angústia? Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei que o Eterno separou para si aquele que é piedoso. O Eterno ouvirá quando clamar a Ele. É isso que ele diz. O clamor aqui, irmãos, constitui um sacrifício expiatório. Como no Salmo 56, o versículo 8 e 9. Se constitui porque a sua e a minha aflição é tão grande que se constitui um sacrifício expiatório. No Salmo 56 ele diz, registra as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, eu estou angustiado, eu estou aflito. A forma de mudar comportamento do homem para obter fé, para obedecer mandamento e adquirir sabedoria só assim. Os meus inimigos retrocederão. Por meio disso saberei que Adonai está comigo. O Salmo 56, verso 8 e 9. O resultado do clamor como sacrifício expiatório se encontra na Torá. O resultado do clamor como sacrifício expiatório se encontra na Torá. Lá em Êxodo, no capítulo 2, versículo 23. Por isso, irmãos, que todos, a maior parte, desfaz o altar, não quer orar, não quer clamar. Ninguém quer. Deixa para amanhã, vou dormir mais um pouquinho. Esse negócio não está bom. Por quê? Porque é você mesmo que tem que mudar. É você mesmo. A Torá fala que quando Israel aqui, eu vou lá e leio para vocês. Êxodo capítulo 2, olha o que a Torá diz, ó, versículo 23. Depois de muitos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão. E por causa dela, da angústia, clamaram. E o seu clamor subiu a Elohim. E Elohim lembrou deles. O clamor aqui é um sacrifício expiatório praticamente. O clamor lembrou a aliança feita aos pais. É isso aí. O Salmo 141, ele fala, versículo 1 e 2, que o Eterno a ti eu clamo. Nós temos até uma música, dá-te pressa em me acudir. Eu estou angustiado e aflito. As dores me tomaram o coração. Dores de pecado, dores físicas, dores e dores e dores. Então, ouve a minha voz quando eu clamar a ti, diz o Salmo 141, versículo 1 e 2. Suba a minha oração como incenso perante a tua presença. A tua face, não é? Sejam levantadas minhas mãos como sacrifício da tarde. Viu como o clamor se torna um sacrifício expiatório? Para apagar os nossos pecados e as nossas idolatrias. O clamor é o diálogo que arranca o homem do seu egoísmo, sua soberba. Davi diz também da soberba, guarda o teu servo. Apressa-te para mim e me acudir. Socorre-me, Adonai, socorre-me. É isso que Davi diz no Salmo 19. Socorre-me. Para estabelecer no homem um novo comportamento, necessitamos de buscar Adonai. Olha aqui, Provérbios capítulo 2,
buscar, Adão. Falei que a lição é fácil. Está no verbo inclinar, está no inclinar, no clamar e no buscar. Olha só, se como a prata a buscares, e como a tesouro, para buscar dinheiro e ficar rico e ganhar na loteria, o povo corre atrás, vara a noite inteira acordado para conseguir um lugar na fila para ganhar dinheiro. Por isso que ele compara a prata e o ouro. A riqueza maior está nas questões espirituais e não no dinheiro. E não no dinheiro, a riqueza maior está nas questões espirituais. Olha aqui, aí ele diz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então nós temos que buscar. Então entenderás o temor do Eterno e acharás o conhecimento de Adonai. Buscar no hebraico sugere algo que está oculto ou selado. Como a sabedoria está oculta. Mas os homens vão para os livros estudar para adquirir conhecimento. E acha que adquire sabedoria do minuto para o outro. A verdadeira sabedoria se adquire pela experiência. Também pela palavra, pelo clamor, pelo estudo. Mas não debruce os seus olhos sobre o estudo sem parar, que você vai se enganar profundamente. Profundamente. Buscar algo que está oculto. Para muitos está oculta a sabedoria. Para muitos está oculta a sabedoria. Olha Provérbios 1, versículo 20 a 23. Esse capítulo de Provérbios 1 foi dado a um príncipe desta casa. Esse capítulo primeiro pelo pastor Isaac. Olha o versículo 20. A suprema sabedoria altissonantemente clama nas praças. Pelas ruas a sabedoria levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade, profere as tuas palavras. Até quando, ó tolos, amareis a tolice? Até quando os escarnecedores desejarão o escárnio? E os loucos odiarão a sabedoria de Adonai? Retornai-vos pela minha repreensão, abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. E vos farei saber as minhas palavras. Mas porque eu clamei e vós recusastes? Porque eu estendi a mão e não houve em quem desse atenção para trabalhar? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei no dia da sua desventura. E zombarei vindo o vosso temor, vindo como tempestade o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão. Mas eu não responderei, porque o tempo passou. Eu vou te mostrar a mulher de Jeroboão que vai buscar um oráculo. Mesmo que você vai buscar coisas espirituais, não deixe passar o tempo. Aí passou o tempo. Mas de madrugada me buscarão, mas não me acharão. Visto que aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor de Adonai. Visto que não quiseram o meu conselho, o conselho está na fé e na obediência aos mandamentos para adquirir sabedoria. Aqui. Comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos tolos os matará. E a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, estará descansando no temor do mal. E por quê? Que a sabedoria está oculta se Adonai quer ensinar sabedoria? Olha aqui. Mas o que me der ouvidos habitará seguro? Ele quer ensinar sabedoria, mas por que ela se encontra oculta? Por quê? Porque buscamos sabedoria através da investigação. Nós exigimos que ela seja revelada. Exigimos obter sabedoria fundamentada nas nossas suposições e interesses próprios. Já sabe, esse tipo de busca envolve ambição e soberba, cobiça, pecados. Esse tipo de sabedoria envolve pecados. Nós exigimos
Nós vamos buscar recurso em alguma coisa para ter sabedoria. Isso é exigir. Isso é exigir. Essa busca envolve ambição e cobiça, mesmo que a busca seja espiritual. Vocês se lembram de Simão lá em Atos capítulo 8? Ele vê que os apóstolos estão transferindo o Espírito Santo, que é uma função apostolar, transferir o Espírito Santo. Eles estavam transferindo. Simão quer o Espírito Santo, ele oferece dinheiro. Ele vai buscar sabedoria. Ter o Espírito é ter sabedoria. Porque o Espírito há de revelar aquilo que está oculto em nós para nós jogarmos fora. Ele queria, mas ele foi comprar com dinheiro. Ele foi comprar com corrupção. Os apóstolos rejeitaram e jogaram para lá. Seja você com o seu dinheiro. Ele estava buscando coisas espirituais. A mulher de Jeroboão, segundo exemplo, é a mesma coisa. Está lá no capítulo 14 de 1 Reis. A mulher, quem era Jeroboão? Um homem escolhido por Adonai para reinar no reino do norte. O filho dela adoece. Os profetas estavam por aqui, mas por aqui com Jeroboão. Criou 2 ídolos para Israel, pôs um em Dan e outro em Berseba. Fechou a ida para Jerusalém para adorar nos festivais. Não desça a Jerusalém para adorar. Criou 2 ídolos, Jane, pôs um aqui e outro aqui. E como é que faz? Você acha que os profetas estavam satisfeitos? Desobedecendo aos mandamentos que exigem que suba a Jerusalém para adorar nos festivais. Jeroboão proíbe. O menino ficou muito mal para morrer. Sabe o que Jeroboão faz? Disfarça-te. Olha só, ela vai usar um disfarce. Capítulo 14 de 1 Reis. O disfarce é modificar a minha maneira de ser, de vestir. Para me tornar irreconhecível, me põe uma roupa de humildade. Aparência de humildade. É um disfarce. Para que ninguém me note. Vai ao profeta. O Eterno avisou ao profeta antes. Venha ir a mulher de Jeroboão. Ele estava cego. Ele não enxergava mais o profeta. Quando ela vem entrando, ele diz, fala, mulher de Jeroboão. Você vai entrar na cidade, antes de você colocar o pé na porta, teu filho morrerá. Por causa da idolatria que vocês trouxeram para dentro de Israel. Você e seu marido. Se você não trouxe, você concordou com ele. Hein? Não houve nem diálogo. Você acha que é algum diálogo desse jeito? Você acha? É a mesma coisa o exemplo dos filisteus. Eles querem um enigma. Capítulo 14 de Juízes. Sansão tinha um enigma. Vamos lá? Aqui vale a pena você ir. Os filisteus exigem. Esta é a sabedoria exigida. Ela está velada, mas quer que ter a força, mesmo que seja espiritual. Você vai se arrebentar com ela. Vai se arrebentar. A frase que Sansão lança sobre ele, Juízes 14, é obscura. Ela está velada. Olha aí no versículo 12. Disse-lhe Sansão, eu vos proporei um enigma. Se nos 7 dias das bodas me derdes a resposta, dar-vos-ei 30 túnicas de linho e 30 mantos. Mas se não puderdes decifrá-lo, vós mesmos me dareis as 30 túnicas de linha e os 30 mantos. Disseram eles, dá-nos o teu enigma para que o ouçamos. Respondeu ele, do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Olha como é que eles vão agora para adquirir sabedoria do enigma. Eles vão ameaçar. Eles vão ameaçar. Olha aqui, versículo 15. Lê, Léo. No 7º dia, disseram à mulher de Sansão, persuade a teu marido, a que nos decifre o enigma, para que não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos aqui para vos apossardes do que é nosso, não é assim? Viu só? Aqui adquirir sabedoria, a força, pela ameaça, advertindo alguém de algum mal.
é incutir no outro medo. O que em resposta Sansão vai fazer? O que ele vai fazer em resposta? Olha lá, olha o capítulo 15. Lê para mim, Léo, de 1 até o versículo 5. Capítulo 15? 15 de Juízes, de 1 até o 5. Depois de alguns dias, durante a ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher. Dizia ele: entrarei na câmara da minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. Ele disse: por certo pensava eu que de todo o odiava, de modo que o dei ao teu companheiro. Mas não a sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma-a em teu lugar. Disse-lhe Sansão: desta feita tenho o direito de ficar quite com os filisteus, e de fato lhes farei mal. Foi Sansão, apanhou 300 raposas. 300, ouve e guarda, 300 raposas. E tomando fachos, juntou-as a cauda, em pares. Então pôs um facho entre cada par de caudas. Chegou o fogo aos fachos e largou as raposas na seara dos filisteus. Incendiou assim tanto os molhos como o cereal por ceifar e as vinhas e os olivais. Só até aí. Sansão vai lá, pega as raposas, bota fogo entre a cauda, duas a duas, e manda ver na plantação dos filisteus. Por quê? Eles não teriam frutos para oferecer aos seus deuses. Aos deuses pagãos também se faz oferenda. Aqui destruíram os molhos, aqui destruiu o que estava para ceifar. Olha, incendiou assim, tanto os molhos, como cereal por ceifar, as vinhas e os olivais. Sansão faz um estrago, né não? Faz um estrago. Irmãos, por quê? Porque os filisteus buscavam sabedoria, decifrar um enigma, alguma coisa espiritual, ao modo deles, pela ameaça. Pela ameaça. Irmãos, quando Elohim é objeto de busca, e não o ídolo, o homem, geralmente se obtém favor de Adonai. Quando ele é o objeto da nossa busca para adquirir sabedoria, quando é Elohim o objeto, geralmente se obtém favor. Olha lá Provérbios 8, para você ver. Eu amo os que me amam. Olha lá. E os que de madrugada me buscam, me encontram. Provérbios 8, versículo 17. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me encontram. Jeremias, escrevendo a carta aos cativos. Israel pronto para ir para o cativeiro por causa dos ídolos. Jeremias chorando e sofrendo, ele faz uma carta aos cativos. Ele diz: os planos que eu tenho para vós são planos de paz e não de mal. Ele diz para eles, então, ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando o objeto de busca é Adonai de verdade. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então me invocareis e ireis. Jeremias 29, versículo 12 e 13. O Eterno tem planos para nós que nós não imaginamos. Mas nós não entendemos e metemos os pés pelas mãos. Buscando sabedoria, mesmo que ela seja espiritual, ao nosso bel prazer. Yeshua diz no capítulo 14, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Buscar é desejar ardentemente Elohims, e geralmente se dá essa busca verdadeira na nudez, no sofrimento do deserto. Geralmente essa busca não se dá assim, ó. Eu vou buscar, Adonai, no sofrimento, na aflição, na nudez do deserto. São essas as circunstâncias que o Eterno faz nascer em nós a esperança da libertação.
e o desejo de uma adesão genuína ao Criador. Um desejo de uma adesão genuína. Davi, escrevendo o Salmo 63, provavelmente ele estava fugindo de Absalão. E ele diz, eu te busco, é o título do Salmo. Eu te busco. E ele vai ali cantando, do versículo 1 ao versículo 4. Quer ver? Volta as páginas aí. Do versículo 1, Salmo 63. Olha, isso aqui é ele fugindo de Absalão. Ó Elohim, tu és o meu Elohim, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te deseja muito. Em uma terra seca e cansada, onde não há água. Contemplei-te no teu santuário e vi o teu poder e a tua glória. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, eu te louvarei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Olha, passa a página e veja o Salmo 78, por favor. Salmo 78, é um masquil de Asaf. Olha o versículo 34. Pondo-os, do Salmo 78, versículo 34. Pondo-os eles à morte, então o procuravam, voltavam e de madrugada buscavam a Deus. Buscar é desejar ardentemente Elohim, quase que sempre é na nudez e no sofrimento do deserto. Que ele nos coloca na nudez e no sofrimento do deserto. Eu quero concluir. Vocês se lembram? Nós vamos concluir com a letra hebraica Gimel, que vale 3. 3. Ela dirige os versículos do Salmo 119. Vão lá, Salmo 119. Irmãos, eu me encanto pelos pais espirituais. Eu me encanto. Eles vão lá e ensinam a Torá, os Salmos e os 4 evangelhos, eles ensinaram toda a Bíblia. Salmo 119, versículo 17, diz assim, ó. Faz bem ao teu servo, e viverei e guardarei a tua palavra. Guardarei, descobre meus olhos, olha aqui, para que eu veja as maravilhas da tua Torá. Eu sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Olha aqui, a minha alma, meu ser, se esmaga de anelos pelas tuas toratotes em todo o tempo, aqui para obter teus julgamentos, a mim mesmo. Meu ser se esmaga, é a morte do eu, da natureza carnal, tentando obter teus julgamentos o tempo inteiro. O homem esmagado é moído como os grãos moídos pelas nós, do amor e da justiça de Adonai. Se ele não nos julgar, nós não temos parte com ele. Pode ser, a pessoa julgada por Adonai, ela pode ser penetrada pela justiça de Adonai. No ser do ser de Adonai. Versículo 21, olha aí, para você ver. Tu repreendes asperamente os soberbos, os celerados, os criminosos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio. Olha bem, e o desprezo, pois guardo os teus estatutos. Embora os príncipes se reúnam e me caluniem, olha bem, o teu servo meditará nos teus decretos. Embora eu viva debaixo dessa pressão, eu meditarei nos teus decretos. Assim teus testemunhos são minhas delícias. E são os homens do meu conselho. A palavra de Adonai é tão viva, é isso que ele quer de nós. Ela se torna tão viva dentro de nós, que a palavra é o seu conselheiro. Mas não é para você distorcer a palavra e jogar a culpa para os outros. Ela se torna o seu conselheiro, ela que vai te aconselhar. O valor do Gimel na gematria é 3. O número 3 representa a Torá, porque no terceiro mês ela é dada. Em Shavuot ela é dada, é o terceiro mês a Torá é dada. Então, ela foi dada no terceiro mês em Pentecostes. O poder dos 3 é combinar o poder do 3, que na letra Gimel
é representado o poder dos três. Esse significa combinando duas forças contrastantes para provocar integração entre a terra e o céu. Entre o céu e a terra. O que Adonai quer, você quer. O que a terra precisa, você deseja. E ele deseja aplicar. Então há uma sintonia entre a terra e o céu. Por isso que é urgente que eu e você venhamos entender isto. Isto que é urgente, urgente, urgentíssimo. Deixar morrer a natureza carnal para acabar com a idolatria. É isso que é urgente. Yeshua diz assim, Mateus 16. Eu te dou as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. Aonde está a chave desse versículo? Está nas chaves. Quem tem a chave tem autoridade para entrar e para sair. Aí que está. O que desligares na terra será desligado no céu. O que você concordar na terra, Adonai concordará. O que o céu concordar, você também vai concordar. É urgente que isso aconteça. O julgamento dos ídolos em nós, para que nós venhamos a julgar a comunidade, para que nós venhamos ser instrumentos para julgamento da comunidade, do povo. Por isso que a paraxá é: Arão sacrificava por ele, pela sua casa e pelo povo. E pelo povo. E pelo povo que ele sacrificava, né? Então o poder de ter as chaves implica em declarar, está aberto ou está fechado, ligado ou desligado, proibido ou permitido. Isso que é o poder de ter as chaves. Lembra de Isaías capítulo 22 com Eliaquim? Te dou as chaves, Eliaquim. O Guimel fala então de uma necessidade que não pode ser adiada ou retardada. Deve ser feito sem demora. Arrancar o ídolo de dentro de nós, sem demora. Urgente, urgentíssimo. Destronar o ídolo que está em nós. O eu, para dar-nos frutos. Para estarmos em Shavuot com frutos nas nossas mãos. Fé e obediência aos mandamentos. Que nós vamos obter a sabedoria. Vocês se lembram direitinho como foi quando Moisés recolheu em Números capítulo 17. Israel foi julgado por causa do pecado de Coré, Datã e Abirão. Houve um julgamento, morreram 200 e tantas pessoas. Vem outro julgamento porque Israel reclama de Moisés, que Moisés matou o povo. Vem outra destruição. Arão passa a mão no incensário correndo, vai lá incensar tudo para Adonai parar de matar o povo. E o terceiro julgamento? É a vara de Arão que vai florescer. É a vara que vai florescer. Ali está o Guimel, com a palavra vai gomel, amêndoas. A vara de Arão foi a única que floresceu e deu fruto. Floresceu e deu fruto. Vai gomel. É isso aí. Completamente maduros. Vai gomel é formado pelas letras hebraicas, sendo a primeira letra o Guimel. Você precisa dar fruto. Eu preciso dar fruto. Fé e obediência aos mandamentos. Quando essa semana ele vem nos ensinando ali sobre 300. O incêndio que Sansão faz na plantação dos filisteus, porque Adonai estava por aqui com os filisteus, por aqui. Sansão vai lá, bota fogo em tudo com 300 raposas. Sabe quantas vezes o Eterno multiplicou o Guimel para te falar de urgência? 100 vezes. 3 vezes 100, 300. E você sabe o que significa? Isso fala de urgência, urgentíssimo, urgentíssimo, que tem que se impor sobre nós o entendimento imediatamente. Senão mais alguns morrerão. Para triste notícia. Se não descer o entendimento de sabedoria, não vai dar certo. O Shin vale 300. Um dos significados
Qualquer porta dessa aqui você encontra o Shin. Qualquer porta você encontra o Shin. O Shin é a letra hebraica. Onde ele está? Ali. Ele está ali. Ó. Aqui tem Shin? Tem não. Olha lá, ó. Ali, ó, o Shin. É aquela letra com aquelas 3 pernas assim. É o Shin. Sabe o que é um dos significados dele? Aqui o Shin. É, aqui, ó. Tá vendo? Essa letra aqui. Sabe qual é o significado dele? Um dos significados. Retorno. Um dos significados do Shin é o retorno. Quando uma pessoa percebe que ela... Irmãos, no retorno eu tenho que ter firmeza de fé. E eu tenho que mudar para o meu bem e para a minha felicidade. Eu tenho que mudar. Para o meu bem e para a minha felicidade. Quando uma pessoa percebe que tem falhas, que não é perfeita em seu intelecto, na sua forma de raciocinar, seu entendimento e conhecimento, ou em pensamento, ou em fala, em ação, estão falhando, a pessoa faz tentativa de melhorar essas qualidades para o seu bem. Para o seu bem. Para o seu bem. Essa habilidade de mudar tem uma conexão direta com o conceito de retorno. Voltar ao caminho dos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, como servos de Adonai. Aquilo que nós herdamos dos nossos pais é a conexão com Adonai. Jacó viu uma escada que disse que o tempo inteiro Israel estaria conectado com o Pai. Por isso que o clamor vai despertar a aliança feita com os pais. Irmão, você tem que ter o amor de Abraão. Você tem que ter a reverência de Isaac. E você tem que copiar a obediência de Jacó, do patriarca Jacó. Não, você tem que copiar a misericórdia de Jacó e a obediência do servo Yeshua HaMashiach. Assim obedecemos imediatamente uma ordem de comando militar. Qual é a ordem? À direita vou ver, à esquerda vou ver, para trás vou ver. Esse é o exército. Sem morrer natureza carnal não tem conversa. Não tem conversa de obediência imediata com alegria. Não tem. Então que o Eterno nos dê graça, nos dê toda sabedoria, para que nós possamos nos voltar para Ele. Com todos os exemplos que nós temos na palavra, com tudo que Ele tem feito para nós, que morra a nossa natureza carnal, a haremote, para que nós possamos deixar os nossos pecados e todos os ídolos e caminhar em direção a Adonai. É o que nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach.